Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito Responde. Meu nome é Caio Bartini, sou professor de Direito Financeiro e Tributário, advogado e consultor jurídico e vou responder as perguntas que foram enviadas pelos nossos internautas de acordo com o curso que foi ministrado naquela temática de orçamento público. Estes e-mails foram remetidos durante a semana naquele e-mail saberdireito@stf.jus.br. Então agora eu vou iniciar com vocês a resposta destes e-mails, tentando sanar aí de uma forma mais didática possível as dúvidas dos nossos internautas. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta foi realizada por Wanderson Chagas, de Cruzeiro do Sul, no Acre. O Wanderson pergunta o seguinte: a carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. Por quê? Wanderson, está aí uma pergunta que todos se fazem. Então não é só você que está preocupado ou fala que a carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. Mas nós sabemos, pelo dia a dia, que realmente temos uma das mais altas cargas tributárias mundiais. Os governantes verdadeiramente dizem que a nossa carga tributária ela passa a ser alta, tendo em vista a grande quantidade de pessoas que deve ser utilizada para a prestação de serviços públicos, para a realização de obras. Então, tendo em vista o excesso de gastos públicos que nós temos, uma das formas que o governo tem de obter a maior frente de receitas para fazer frente a esses gastos é através da receita tributária. Então, perceba, Wanderson, nesse caso específico, a carga tributária brasileira é realmente uma carga tributária alta. Mas a justificativa que é colocada pelo específico legislador, pelo administrador público, é que a nossa carga tributária passa a ser compatível efetivamente com o número de pessoas que nós temos vivendo aqui no nosso estado, vivendo no nosso país e, consequentemente, a quantidade de gama de serviços e obras que devem ser realizadas para que as pessoas tenham esse acesso a essa quantidade de bens. Entenda o seguinte, falando da carga tributária, mesmo assim, com essa justificativa, nós não temos algo que seja plausível, determinando especificamente a carga tributária da forma que está. Então, mesmo existindo essa quantidade de serviços, de pessoas, existe sim a possibilidade de diminuir a carga tributária e, com isso, aumentar, inclusive, a arrecadação. Vamos para uma próxima pergunta. A pergunta foi realizada pelo Luiz Galvão, da cidade de Barreiras, na Bahia. Diz o seguinte a pergunta: o governo está obrigado a demonstrar onde deve gastar o dinheiro da arrecadação dos tributos? Luiz, veja que, pelo princípio da transparência no orçamento, há uma necessidade de todo administrador público fazer uma apresentação dos gastos públicos e das receitas que foram obtidas. Nessa contrapartida, é óbvio que o governo deve demonstrar por meio de documentos e hoje através da própria internet, dos portais, o quanto cada órgão, o quanto cada ministério, o quanto cada secretaria tem gasto para o cumprimento efetivo de suas atividades. Não se trata de algo que passa a ser apenas uma exigência do cidadão, mas algo que denota a transparência do próprio Estado. Então o Estado tem sim o dever de demonstrar onde está sendo gastos os recursos públicos, onde estão sendo aplicados. Quais são as despesas
que estão demandando maior número de numerário, maior número de recursos? Quais são as despesas necessariamente com obras, com serviços, com outros bens, que existe uma maior numeração de gastos e, com isso, o quanto está sendo utilizado para a realização das mesmas? Então, respondendo à sua dúvida, Luiz, tem sim uma necessidade, até mesmo pelo princípio da transparência orçamentária e pelo princípio da publicidade. Uma coisa é nós falarmos que, um exemplo, o imposto não deve ser afetado a esta ou aquela despesa. Outra é se demonstrar se realmente eu tenho que propor a existência ou não desses recursos e como estão sendo aplicados tais recursos pelo governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Então, tem sim que comprovar a existência desses gastos e onde estão sendo gastos, ok? Vamos para uma próxima pergunta. Essa pergunta foi realizada pela Rayane Minervini, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Rayane questiona o seguinte: a arrecadação do IPVA está vinculada às estradas brasileiras? Rayane, essa sua pergunta é uma pergunta que é comum, realizada por toda e qualquer pessoa que paga não apenas o IPVA, mas que realiza o pagamento de outros impostos. Para ficar fácil de você entender, para aquele que nos assiste também, sempre que eu ou você pagamos impostos, estes impostos, eles não estão vinculados a um tipo de despesa específica. Então, nós não nos utilizamos do imposto para custear esta ou aquela despesa, para realizar o custeio deste ou daquele serviço. Veja que quando eu ou você pagamos impostos, estes não possuem uma destinação específica para esta ou para aquela atividade. Nós pagamos o imposto para encher o cofre público de dinheiro. Então, efetivamente, essa é a ideia específica do pagamento de impostos. Então, nós não podemos afirmar nunca que o IPVA serve para custeio das estradas públicas. Não. O IPVA serve para encher o cofre público de dinheiro. O que o Estado pretende fazer com o dinheiro é uma mera questão de uma decisão orçamentária. Vamos para o nosso breve intervalo. Na volta, vamos prosseguir com as perguntas e as respostas aqui do programa Saber Direito Responde. Retornamos aí com as nossas perguntas e as nossas respostas do programa Saber Direito Responde de hoje. Então vamos prosseguir aí com a continuidade de perguntas que chegaram nos nossos e-mails. Essa pergunta veio da Charlene Moraes, lá de São Paulo. A Charlene pergunta o que é orçamento participativo. Charlene, orçamento participativo passa a ser aquele em que existe, na conjugação das despesas e receitas que vão ser gastas num período, a participação popular. Perceba que o orçamento participativo surge, num primeiro momento, com o advento do Estatuto da Cidade. Quando do advento do Estatuto da Cidade, houve a participação, então, e a possibilidade de que a população participasse, opinasse sobre o orçamento, sobre as receitas, as despesas, onde deveriam ser gastas e de que forma deveriam ocorrer esses gastos públicos. Perceba que a ideia do orçamento participativo é fazer com que o cidadão tenha uma participação mais eficaz no dia a dia da administração pública, ok? Vamos para uma próxima pergunta que foi realizada pelo Darson Duarte, aqui de Sobradinho, do Distrito Federal.
O Darcio pergunta o seguinte: professor, existem tributos que podem ser devolvidos ao cidadão? Darcio, existe um tributo em específico previsto no artigo 148 da Constituição Federal, que passa a ser chamado de empréstimo compulsório. Nesse caso, este tributo denominado empréstimo compulsório é um tributo que apenas a União pode instituir. E a União somente pode instituí-lo mediante lei complementar, desde que existam duas situações que autorizem sua instituição, a sua criação. Passa a ser uma situação de calamidade pública, guerra externa ou iminência de guerra, ou ainda de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, nesse ponto, quando existe esse tributo denominado empréstimo compulsório, o governo federal tem o dever de devolver, de restituí-lo ao cidadão contribuinte. Então, na verdade, o que o governo faz é verdadeiramente um empréstimo. Durante um determinado período, já que ele não tem dinheiro para fazer frente a esse gasto, ele institui esse tributo, passa então a arrecadar e depois de cessadas os efeitos ou até mesmo a situação que corroborou com esse tributo, ele passa então a sua devolução. Então nós temos sim. Vamos passar para um outro questionamento, uma outra pergunta realizada agora pela Viviane Pinhata, de Foz do Iguaçu, no Paraná. A Viviane pergunta o seguinte: o que é a administração pública gerencial? Viviane, quando se fala em administração pública gerencial, passa a ser aquela administração pública que visa necessariamente uma participação com responsabilidade do próprio gestor, do próprio administrador público. Esse administrador público busca uma administração como se fosse uma administração de uma empresa, ou seja, uma administração que seja eficaz, que seja eficiente, que não seja simplesmente uma administração com a finalidade de mero cumprimento de mandato ou mero cumprimento do plano de governo. Uma administração gerencial eficaz passa a ser aquela em que o administrador se coloca na condição de gestor público, se coloca na condição daquela pessoa que utiliza os recursos e utiliza os gastos de forma otimizada, de forma eficiente, a ponto de manter essa administração, no qual ele faz parte, um funcionamento perfeito. É isso que se busca, inclusive, com a lei de responsabilidade fiscal. Busca-se que o administrador público, por si só, faça e possa existir essa administração desse mecanismo. Ou seja, uma administração pública buscando a eficácia, a eficiência no exercício das atividades. Vamos passar para uma próxima pergunta. Essa pergunta foi realizada pelo Alessandro Félix, lá de Diamantina, nas Minas Gerais. O Alessandro diz o seguinte: é possível obter receitas públicas de maneira não coercitiva ou toda receita pública deve ser impositiva? Nesse caso, Alessandro, veja que existem duas maneiras do governo obter receitas públicas. Ou o governo obtém essa receita pela exploração do seu próprio patrimônio, e nesse caso, quando o governo obtém essa receita pela exploração do seu próprio patrimônio, ele não se utiliza de nenhum mecanismo impositivo ou coercitivo. Simplesmente ele põe ao cidadão a possibilidade de arrecadar ou de passar determinados valores, tendo em vista a autonomia de vontade daquele particular. Inclusive, um exemplo que foi dado nas aulas do curso de orçamento público foi o caso da União repassar um determinado imóvel para alocação ao particular. Para o particular, se ele quiser locar o imóvel, ele pode. Ele não tem o dever de locar aquele imóvel. Se, no caso específico, o particular quiser
comprar um imóvel que foi vendido, que está sendo alienado pelo Estado, ele pode fazê-lo. Esta seria uma forma do Estado obter recursos sem a necessidade de impor. Quando nós falamos da imposição pelo Estado, é aquela imposição através dos tributos, das multas, de outras formas. Então, respondendo essa pergunta, vimos que existe sim essa possibilidade. Vamos para o nosso rápido intervalo. Na volta, a gente prossegue com o nosso terceiro e último bloco do nosso Saber Direito Responde. Olá, retornamos agora com o nosso último bloco do nosso Saber Direito Responde de hoje. Então vamos prosseguir com as perguntas que foram realizadas pelos nossos internautas. A pergunta que eu vou agora direcionar a vocês é uma pergunta que foi realizada pela Adriana Rocha, de Rio Verde, Goiás. Diz o seguinte: se as leis orçamentárias não forem aprovadas a tempo, como o governo federal deve agir? Adriana, nós falamos durante as aulas do curso de orçamento público que, na verdade, a lei complementar, de acordo com o que diz o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal, caberia à lei complementar estabelecer os prazos, as condições, a questão da vigência das leis orçamentárias e, nesse caso, tracejar, inclusive, as elaborações, metas e resultados para uma gestão orçamentária mais eficaz. Perceba, Adriana, que nós não temos nenhuma lei complementar que verse sobre esse tipo de situação. Então, até hoje não foi editada essa lei complementar em âmbito nacional que fale sobre essa temática. Então, a tramitação, os prazos de apresentação da lei orçamentária e de todas elas, seja do plano plurianual, seja das leis de diretrizes orçamentárias ou da lei orçamentária anual, devem estar observando os ditames estabelecidos no artigo 35, parágrafo 2º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Ali se coloca os prazos específicos para a apresentação dos planos, dos projetos da lei do plano plurianual, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou da LUA, da Lei Orçamentária Anual. Mas, digamos que o governo federal, nesse caso, colocou dentro do período para ser aprovado no Legislativo, só que a comissão mista não votou a tempo. O que deve ser feito? Neste caso, caberá ao governo federal utilizar o orçamento do ano anterior. Então, enquanto o orçamento, essas leis orçamentárias não forem aprovadas, deverá ser utilizado o orçamento do exercício anterior, e sendo liberado mês a mês, diz a lei, a cada 1/12, ou seja, a cada mês é liberado aquela quantia que estava prevista no orçamento anterior, até que o orçamento, que a lei orçamentária atual seja aprovada. Vamos então para a outra dúvida, que é da Renata Duarte Vieira, de Santo André, São Paulo. A Renata pergunta o seguinte: o que é uma dívida pública? Renata, a dívida pública passa a ser existente quando o governo realiza empréstimos públicos perante, seja o âmbito interno do país, seja o âmbito externo, através das entidades, dos organismos que têm autorização para realizar empréstimos aos países. Caso específico, a dívida pública, ela pode ser então interna, quando o país tem empréstimos públicos que foram realizados dentro das instituições financeiras sediadas aqui no nosso país, ou ainda uma dívida pública externa, quando realizada através de organismos internacionais autorizados, encampados, vinculados à ONU, tais como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, dentre outras instituições aí internacionais. Quando se fala em dívida pública, são as dívidas que o próprio governo tem perante terceiros, quando de empréstimos públicos. Esses empréstimos, quando existentes, e caso eles não sejam pagos nas datas específicas, até mesmo quando eles devem ser pagos naquele determinado prazo, daquele determinado período, se constituem como dívidas públicas
do próprio governo. E toda e qualquer dívida, para que possa existir, tem que se ter uma autorização expressa do Senado Federal. Vamos, então, à nossa última pergunta desse último bloco do Saber Direito Responde de hoje. Essa pergunta foi realizada pelo Galvão Nóbrega, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Galvão pergunta o seguinte: professor Caio, o que é um precatório? Galvão, precatório passa a ser o valor devido pelo Estado quando o mesmo foi condenado em juízo. Se a condenação que o Estado teve, por exemplo, por uma questão de responsabilidade civil, for maior do que 60 salários mínimos, este valor entrará no chamado regime de precatório. O que é o regime de precatório? Passa a ser o valor que deve ser pago pela Fazenda Pública, pela administração pública, no caso de uma condenação através de uma sentença judicial. Então, o juízo competente, quando julga uma ação que a própria administração pública, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município venham a perder, seja porque praticou algum dano a um particular, a administração tem o dever de pagar ao particular. O regime de precatório vai autorizar que os valores sejam pagos numa ordem cronológica que está estabelecida, inclusive, no artigo 100 da Constituição Federal. Então, se os valores, este valor de precatório, essa mensagem que o juízo competente passa para o presidente de um tribunal, para que seja separada a determinada quantia para pagamento a um particular, e essa quantia em detrimento a um dano a ele praticado, se forem apresentadas até 31 de julho, deverão ser pagos os precatórios até o exercício seguinte inteiro. Então, veja, caso um precatório seja apresentado para fins de pagamento até 31 de julho de um determinado exercício, o próximo exercício deverá ser pago desde janeiro até dezembro. Terminamos aqui o nosso Saber Direito Responde. Espero poder ter auxiliado aqueles que fizeram as perguntas. Agradeço a audiência de todos vocês e nos encontramos em próximos programas da família Saber Direito.